Ninguém está vendo a esta hora do dia. Foi Jesus que foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Presciência. Poderoso, santo, Tudo santo, premeditado, glorioso, tudo, aleluia, soube, aleluia, sob as informações de Jesus, aleluia, de ser revelado como seria a sua morte, aleluia, louvado seja Deus. Ele viu, aleluia, os cravos nas mãos, ele viu os cravos nos pés, ele viu a coroa de espinhos entrando no seu crânio, invadindo a massa central do seu cérebro, ele viu o sangue ser derramado, ele viu com presciência, aleluia, que Deus na sua vida e não rejeitou o plano. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Oh, aleluia. Poderoso, vitorioso, Aleluia. santo, santo, Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, plano consciente. Aleluia, plano consciente. Santo, santo, poderoso. Raiz de uma terra Glória a seca. Deus, glória a Jesus Cristo. Poderoso, vitorioso. A raiz de uma terra seca Santo, santo. tornou-se a videira É verdadeira. misericordioso, santo, Aleluia. santo, santo, santo. Oranama. O réu, aleluia, Deus santo, o cordeiro poderoso, que santo, se tornou o pastor Francisco. poderoso, vitorioso. Orei, Marei. Aleluia. Inimirá. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Ei, de perene, Marei. Jesus está aqui nesse lugar. Inimirá. Jesus Santo, está aqui. santo, poderoso, vitorioso, santo, Aleluia. santo, 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 santo. Sem a cruz, meu irmão, nós não seríamos nada. Sem essa morte, nós não seríamos nada. Glória Sem essa morte, eu vou repetir, sem essa morte aqui, nós não seríamos nada. Aleluia. Aleluia. Quando a cruz aponta para baixo, está dizendo Satanás foi derrotado. Glória a Deus, glória a E a Jesus. igreja venceu. Santo, santo, poderoso. E a igreja glorioso, venceu. santo, santo, santo. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor que vive e reina para todo sempre. Aleluia, Colossenses 2:14. Santo, poderoso, vitorioso. Colossenses 2:14 Que é misericordioso. diz assim que a cédula que era contra mim e contra você, a cédula, ela foi rasgada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Jesus rasgou a dívida. Rasgou. Não deve mais nada. Não está devendo mais nada. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Você não está devendo mais nada. Te agradeço, amado Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E é com essa paz que nós vamos seguir. O crente consegue dormir tranquilo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Glória a Jesus Cristo. Graças a Deus. Não importa o que ele fez, não importa o que praticou, não importa o que ele fez lá, não importa nenhuma condenação lá. Para quem está em Cristo Jesus. A saber os que creem no seu nome. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus que vive e reina. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Santo. Rasgou Santo. tudo. Aleluia, louvado seja É Deus. glória, eterno santo, glória a Deus. E essa vitória é nossa, Deus, graças a Jesus. porque ele venceu. Graças a Deus. Vamos em Graças a Apocalipse, Jesus. no capítulo 5, diz a palavra do Senhor, que João chorava. Graças. João, um arrebatamento de pensamento, João chorava. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que o anjo do Senhor perguntou, aleluia, quem era digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos? Quem era digno? Porque em cima do céu e embaixo na terra foi achado homem algum digno. E aí por essa razão a Bíblia diz que João chorava. João chorava. Aí o ancião de dia chega e diz, João, não chores, porque o Cordeiro venceu.
Cordeiro venceu. Glória a Jesus E Cristo. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus sete Graças selos. a Jesus Cristo. Santo. Ele venceu a morte. Glorioso, santo. Ele venceu o inferno. Oh, glória. Ele venceu por nós. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Bendito Graças a seja o nome Jesus. santo do Agradeço, Senhor Pai. Em Jesus. nome de Jesus Cristo. A cruz, aleluia, a cruz. Aleluia, a cruz que nos dá vitória. Aponta para os lados, louvado seja Deus. Aleluia, reconciliando-nos com o Senhor. Nos reconciliando com o Senhor. Irmão, é momento de nós examinar esse momento de ceia. Uma única vez do mês, não é isso? Uma única vez. E é um culto de reflexão. Quem era nós na fila do pão, meu irmão? Quem era nós? A Bíblia diz lá em Isaías 59, se eu não me engano, que os nossos pecados fazem divisão com nós e Deus. Está dividido, irmão. Céu de bronze. No jardim do Éden começa tudo lá. E o Senhor manda, expulsa o cavalo e coloca um querubim para guardar o lugar para que não entre. Está fechado. Deus disse: eu não tenho negócio com pecado, não entra mais. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Santo. Deus chamou Moisés da planta do tabernáculo. E na planta do tabernáculo Deus coloca o lugar santo dos santos, coloca um véu e diz: por causa do pecado não dá para ficar aí. E eles também aqui. Está. Não tem um negócio com pecado. Era fácil, não. Não era, senhores. Não era para nós, não. Não era. Deus não tem negócio com pecado. Deus não tem negócio com pecado. Ou nós somos das trevas, ou nós somos da luz. Glória a Deus. Somos moradores do céu, ou somos pretendentes ao inferno. Oh, glória a Deus é bom, santo, maravilhoso. Santo, santo. Santo, Mas Deus não tem negócio com pecado. santo, santo, santo. Não, vai não dar certo, não há consenso. Diz Tiago, que consenso tem nas trevas com a luz? Que concórdia, que paz existe entre Cristo e Belial? Não há. Estava tudo dividido. E a cruz que aponta para os lados nos aponta uma reconciliação. Diz que Jesus nos reconciliou com Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia! Santo, santo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Santo, santo. Aleluia! Santo. Não há comunhão. Maravilhoso, santo. Aleluia! Santo. Poderoso. Aleluia. Santo, santo, santo. Louvado seja Deus. Oh, glória, santo, santo, santo. Mas quando Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos. Glória a Deus. Deixa eu olhar o horário. Soranamá. 8h30. 8h30. Soranamei, Siranamá. Esse aqui. Oh, glória a Deus, Vou é adiantar. maravilhoso, santo. Porque eu sei que os irmãos já Glória a pregaram o Deus, serve da glória a amizade. Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Aqui Santo. está dizendo que nós não éramos merecedores. É só isso. Santo, santo. É só isso que a gente tem que lembrar da Santa Ceia. Nós não éramos merecedores de estarmos aqui. Não tínhamos o direito. Aleluia. Tudo dividido. Mas Jesus, quando diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí a terra tremeu. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí a terra tremeu. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo. Eu já falei isso uma vez, mas a gente canta o hino Santo, santo. 2, 3 vezes, mas o irmão canta e é bonito quando o hino é decoroso, a gente canta. Por que a gente não pode fazer menção do que já disse alguma vez? Aleluia, porque a Bíblia, irmão, aleluia, aleluia, cada dia está dentro do nosso coração. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. E quando eu olho para o salmo de número 18, é um salmo profético. Eu não sei se você já assistiu o filme de Mel Gibson, a Paixão de Cristo. Eu nunca
que eu até hoje não consigo. Por causa do martírio, da precisão, da associação de Isaías com aquele filme é muito grande. Ele foi moído. E Mel Gibson faz questão, aleluia, de trazer para as telas, aleluia, de forma autêntica, a maneira de que Jesus foi crucificado. E é dolorido, meu irmão. Eu não aguento olhar para aquilo. Eu não aguento olhar para aquela cena e não me encurvar, e não baixar a minha cabeça. Dizer, Senhor, não, Deus Santo. era por mim? Tudo isso aí era por mim? Oh, Deus Santo. Sim, Deus era por você. maravilhoso. Aleluia. Te agradeço, amado Pai, em nome de Jesus. E lá, no erro de que esses produtores, pastor, no erro de produção, eles botam umas coisinhas a mais, sempre tem. Aí no erro de produção, ele, na hora que Jesus entrega o Espírito, uma lágrima desce lá do céu. Aí quando a lágrima bate no Calvário, aí uma explosão. Mas isso não está na Bíblia. Mas eu vou dizer o que está escrito no Salmo 18, que é parecido com isso. A Bíblia diz lá no Salmo de número 18 que Deus se indignou por causa do pecado. Embora diz que agradou Moelo em outra ocasião, mas por causa de nós Deus se indignou. Está lá no Salmo de número 18, Salmo profético. E diz assim mais, que ele fez, as suas narinas saiu fumaça da indignação de ver o seu filho pagar um preço que não era dele. Tá de ver o seu filho ser moído por um preço que não era dele, era meu e era seu. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele monta num querubim e vai pelos ventos da terra, pelos quatro ventos da terra, montado em um querubim. Leia a Bíblia e você entenda, não estou inventando. Aleluia. E nessa passagem pela terra nós entendemos é que quando Deus se depara com o sol e o sol para de brilhar por causa da glória de Deus. Deus Santo. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, Santo, poderoso, Santo, Santo, Santo. Maravilhoso, Santo, Santo. Pai amado, Santo, Pai do Salvador. E eu pregando para um cidadão muito valente. E ele disse, eu não me dobro para homem nenhum. Eu digo, mas um dia você vai se dobrar. Quando? Eu digo, não esquenta não. Um dia você vai se dobrar e você vai lembrar o que eu estou lhe dizendo. Você não quer se dobrar aqui não? Para ele não. Pois um dia os seus joelhinhos vai dobrar, queira ou não queira. Porque vai ter um anjo que não tem força de jeito nenhum, que uma vez matou 185 mil de uma vez. Vai arriar você para baixo. E você vai arriar o seu joelho, vai olhar para Jesus e vai dizer que só Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao Pai. Aleluia. Glória ao Filho. Louvado seja o nome Glória ao do Espírito Senhor. Santo de Deus. Vive e reina. Vive que reina para todo sempre. Aleluia. Aleluia. A cruz aponta para cima. Te agradeço, amado. E eu fecho a Bíblia para a gente concluir.